Vamos fazer uma tiragem aqui para quem tá nessa busca pelo autoconhecimento, né? Que a espiritualidade fala muito sobre o autocuidado, sobre se amar, sobre aprender a se amar, sobre aprender a se acolher, a não depender do amor e da atenção de outra pessoa ou de outras pessoas e aprender a se auto-escolher. Se auto-escolher. Não ficar esperando alguém te escolher. Não ficar se doando a coisa mais linda que você tem dentro do seu coração para depois a outra pessoa esnobar. Saber se cuidar, saber se amar. Vamos ver o que o tarô, e eu vou vir com o Lenormand também, tem a dizer a respeito desse autocuidado, sobre o olhar para si e dizer, bom, se não deu certo com aquela pessoa, com Beltrano, Ciclano, eu dou certo comigo mesma, eu me amo, eu cuido de mim. Vamos ver o que o tarô, e eu vou entrar com o Lenormand também, tem a nos dizer sobre essa caminhada, porque é uma caminhada e é uma caminhada que eu acredito que seja diária. Vamos lá? Vamos ver o que o tarô tem a nos dizer a respeito dessa autocaminhada, do se valorizar. É uma caminhada profunda, o tarô entende isso, é uma caminhada profunda, é um olhar que a gente tem que ter profundo sobre a gente, de realmente se conhecer, né? Se analisar, ver as nossas qualidades e as nossas falhas, mas com muito pé no chão, sem se machucar, sem se culpar ou sem se julgar. Apenas observar o que tem lá no fundo desse oceano aqui, que é o nosso íntimo, e ao invés de apontar o dedo, ao invés de nos colocar para baixo, amar cada centímetro e cada coisa que a gente encontrar nesse oceano da gente. Olhar nossas vitórias e também nossos fracassos de frente, sem julgamento, entendendo que aquilo fez parte ou faz parte da nossa história, do que a gente se tornou e o que a gente quer se tornar, quais são os nossos sonhos. Olhar para quantas vezes a gente se acolheu e quantas vezes a gente deixou de ser acolhido, né? Nos colocar no trono, olha aí a imperatriz, nos colocar no trono, né? Em primeiro lugar, né? Nos valorizar. Peraí. Entender as nossas lutas internas, mas sem levantar defesas contra nós mesmos. Sem levantar defesa contra nós mesmos, né? Olha aqui, 10 de ouros. Saber... Peraí que meu cachorro não para. Entender que sim, somos completos. Sim, somos completos. Ter alguém do lado é bom, mas nos amar é mais importante. Olhar para as coisas que não são tão bonitas da gente, entender que elas fazem parte, mas que a gente consegue compreendê-las. Olha isso, gente. Olha que leitura profunda. O autocuidado. Entender que a vida é feita de altos e baixos, que a gente faz escolhas também. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente não acerta. Mas a gente tem um destino a cumprir, né? E a gente tem que amar cada etapa, cada fase. Vamos entrar com o Lenormand agora. Deixa eu ver o que tem no fundo do deck do tarô. Ó, tá vendo? Tirar as amarras. Quando a gente faz o autoconhecimento, quando a gente se vê no espelho mesmo, a gente se vê de verdade, né? De verdade. Vamos olhar aqui com o Lenormand. O que mais o Lenormand tem a dizer sobre essa caminhada, esse autocuidado? O rato e os caminhos, a montanha, a lua e os peixes. Aqui eles estão falando sobre o olhar para os nossos medos de frente. O que a gente tem medo? Os nossos próprios obstáculos. O que a gente mesmo coloca como obstáculo pra gente? O que a gente não quer olhar de jeito nenhum dentro da gente?
Mas tudo isso vai fazer com que a gente se desenvolva. Vai fazer com que a gente se desenvolva. Você tá nessa caminhada? Você tá sentindo que você tá nessa caminhada diária? Ou você tá sentindo que é necessário você se jogar nessa caminhada diária? Ser um examinador de você mesmo? Examinar você mesmo com astúcia, com o olhar de uma raposa mesmo, que observa tudo. Olhar você, ver o que é que te dá insegurança ou o que é que te causa tanta dependência emocional de uma outra pessoa. Por que é tão importante se a outra pessoa responde uma mensagem ou não responde? Por que é tão importante assim? Será que a gente não está dando muita importância para uma pessoa externa, sendo que a gente tinha que estar olhando para a gente? Por que é tão importante a pessoa dar um joia, uma validação para você? Por quê? Né? Será que você mesmo não se autovalida? Né? O quão é importante uma pessoa notar você? Por que é tão importante essa pessoa notar você? Se você já sabe do seu valor, se você já sabe quem você é, né? Estamos falando aqui de dependência emocional, né? Por que que se o outro não responde uma mensagem, se o outro não corresponde da forma como você gostaria que corresponda, por que isso é tão, por que isso fere tanto? Será que você não está entregando o seu coração além do que você deveria? Será que esse coração todo que você está doando para essa pessoa não era para você estar doando para você mesma? Será que não é melhor você ser a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo e não ficar esperando que o outro haja como seu melhor amigo? Né? Não é importante você se bastar? Então, se você se basta, se você olha para você com amor e compaixão e você não recebe uma resposta da pessoa que você está criando dependência emocional, e você tá firme, mas você tá firme, você tá nessa caminhada de autoconhecimento e a pessoa não te responde, você segue, você não paralisa, você não cai de cama, você segue, fala, não respondeu, que pena. E você segue porque você tá se bastando, porque você sabe do seu valor. Por isso que eu falo, isso não é da noite pro dia, isso é uma caminhada. Isso é uma caminhada de amor próprio, uma caminhada da sua criança interior. Você precisa se amar. Você precisa se amar. Se você não se amar, a outra pessoa não vai te amar. E muito pelo contrário, ela vai pisar em você. Ela vai pisar e ela vai tripudiar em você. Por quê? Porque você não tá dando seu alto valor. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Vamos começar uma campanha? Eu me amo, eu me valorizo? Coloca aí nos comentários. Eu me amo, eu me valorizo. Vamos fazer isso? Se você não entendeu nada dessa leitura, ou entendeu só um pedaço, ouve de novo, assiste de novo, salva, porque é importante. Vamos nos valorizar. Eu me amo, eu me valorizo. Se a outra pessoa não me ama e não me valoriza, azar dela, mas eu me amo e eu me valorizo. Vamos? Coloque aí nos comentários, eu me amo, eu me valorizo. Gratidão, espiritualidade.